Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui no canal, para que juntos possamos mergulhar nas Escrituras Sagradas e que possamos compreender o que há nelas? Então vem comigo e assiste o vídeo até o final para entender e vamos descobrir a verdade de Jesus. Agora faremos nossa oração pedindo a intercessão do Espírito Santo de Deus. Deus maravilhoso, Deus santo, maravilhoso, Deus fiel, bendito Tu és, ó Pai. Intercede na nossa vida e nos abençoa com esse estudo de hoje, que possamos vir a praticar os Teus ensinos que vamos adquirir neste vídeo. Pai, nos abençoa hoje e sempre. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é relação íntima. Que eu quero trazer aqui esse tema porque eu tenho visto que alguns líderes, alguns pastores e assim por diante defendem que você ter uma relação íntima com você mesmo não é algo proibido na Bíblia, não é algo que está escrito na Bíblia. E eu quero trazer aqui a palavra de Deus comprovando que a fornicação, ela não agrada a Deus. Mas Deus não gosta de todo aquele que pratica a fornicação. Então, meus irmãos, peço que vocês peguem a Bíblia de vocês para que juntos possamos analisar bem o que diz a palavra. E quero que vocês abram no livro de Romanos, capítulo 8. E o versículo é o 7, que diz o seguinte: Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, meus irmãos, a primeira coisa que temos que entender é que quando a gente satisfaz os nossos desejos carnais, a gente está alimentando a nossa carne. O nosso espírito está sendo deixado de lado. A gente está deixando de lado as coisas espirituais, está deixando Deus de lado. E Deus, Ele é inimigo de todo aquele que é amigo dos prazeres carnais. E ainda tem alguns estudiosos, alguns que se dizem sábios na palavra de Deus, que defendem que não tem nada demais de você satisfazer seus desejos, seus prazeres carnais. E a palavra de Deus, ela fala, Jesus mesmo diz. Então eu quero que vocês abram agora no livro de Mateus, capítulo 5, e os versículos são do 27 ao 30, que diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, meus irmãos, aqui Jesus ele destacou os sentidos principais que nos levam a satisfazer nossos desejos carnais, a satisfazer os desejos da carne, que é o olho. Através do olho a gente vislumbra alguma coisa, a gente cobiça alguma coisa, deseja algo com o nosso olho, e muitos vão se satisfazer seus desejos, seus prazeres com a sua mão. Então, Jesus ele destacou aqui muito bem na palavra de Deus que a gente deve evitar cometer pecado, evitar satisfazer nossos desejos, evitar adulterar, porque não é só ter o contato, mas se você tiver a mente impura,
o olhar impuro para com alguma pessoa, você já adulterou com ela, mesmo sem ter tocado nela. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está bem evidente, está bem clara aqui, que satisfazer nossos desejos carnais, relação íntima, individual, isso desagrada a Deus. Isso não é algo que deve ser praticado. Quando o homem ele passa a não mais cometer esse pecado, essa relação íntima, individual, essa satisfação própria dos seus desejos, o homem ele vai passar a acumular sêmen. E quando esse sêmen ele é acumulado demais, durante a noite vai acontecer o que a Bíblia chama de poluição noturna. E o que seria isso? Poluição noturna é quando o homem ele está com muito sêmen e ele tem um sonho, e nesse sonho o corpo proporciona alguns sentimentos que fazem com que ele libere esse sêmen acumulado para que se renove no organismo dele, parecido com o que acontece com a mulher, com a menstruação. Então, isso é o que acontece com o homem quando ele passa a se santificar. E a Bíblia vai falar, e eu quero que vocês peguem no livro de Levítico, capítulo 15, e o versículo é o 16, que diz assim: Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Então, não que seja pecado você soltar o sêmen durante a noite. Não, isso não é pecado, isso faz parte do corpo. Isso é parte do organismo. Isso você não tem como controlar isso. Então isso não é pecado. Agora você emitir sêmen pelos seus prazeres carnais, por satisfação própria, isso sim é pecado diante de Deus. Agora, para você, homem, que é solteiro ou viúvo, a Bíblia ela vai dar um conselho assim muito edificante para a sua vida. Caso você seja daqueles que fica desesperado, sem ninguém, querendo alguém para poder compartilhar, para poder ter um relacionamento íntimo. Então a Bíblia ela vai nos dizer, olha só o que ela diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e versículo 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aqui vemos o conselho de Paulo para todos aqueles que não conseguem viver sozinhos, que sentem desejos carnais grandes e não suportam. Então, para essas pessoas que são dessa forma, que não conseguem se conter, é melhor que você se case, que você consiga uma pessoa para viver o resto da sua vida, porque é melhor do que se corromper no pecado. E Jesus ele vai falar sobre o casamento no capítulo 10 do livro de Marcos, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Vamos ler juntos. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, meus irmãos, vemos aqui que o casamento é algo sagrado, que é para o resto da vida. E também vemos que o homem ele vai se unir à mulher. Imagina só um homem se juntando a uma prostituta, aquele que vende seu corpo, e assim vice-versa. O homem, ao se juntar com uma pessoa desse tipo,
ele está se tornando uma só carne e está corrompendo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Porque aquele corpo está se juntando com a impureza e isso leva à morte e desagrada a Deus. Então, meus irmãos, quero deixar aqui o meu testemunho sobre isso, de que eu era uma pessoa assim, que tinha desejos intensos na carne e satisfazia, não toda vez que eu sentia, mas eu chegava a certo ponto que eu resistia, mas chegava um momento que eu cedia. Mas eu pedi forças a Deus, pedi forças ao Mestre Jesus, para que Ele me ajudasse. E eu finalmente sou liberto desses prazeres carnais. E hoje em dia eu não pratico mais dessa satisfação da carne, desses prazeres íntimos, individuais, porque o meu tempo é voltado para Deus agora. Eu não tenho mais tempo para ficar pensando nessas coisas, alimentando os meus desejos carnais. Eu não tenho mais esse tempo. E é isso que eu busco. Eu busco a Deus, agradar a Deus, me santificar. E se você quer buscar se santificar também, busca ocupar o seu tempo com coisas que te levam a Deus, aprender da palavra dele. Porque se você manter seu tempo ocupado, você não vai ter tempo para dar lugar ao pecado, às tentações, ao diabo. Esse é o meu conselho para vocês. Que eu possa ter ajudado a você que passa por esse problema, que não tinha certeza se era pecado ou não, ou que tinha dúvidas sobre esse assunto, que eu tenha ajudado aqui você, que você possa compartilhar para aquela pessoa, amiga sua, que passa por esse problema. Ajude o canal, curta, comente, compartilhe. E estarei aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Mestre Jesus e o nosso Deus Todo-Poderoso Yahuwá nos permitir. Ficamos por aqui e até a próxima. Amém.